Então, Chutetoxá, boa tarde. Meu nome é Daniel, meu nome do mato é Tutu Xamum, e eu sou do povo Puri. É um dos 300 e poucos povos indígenas que ainda existem no Brasil, né? De todos aqueles que, mais de 1000 que existiam, né? Antes da chegada dos portugueses. E a situação do povo Puri ela é enquadrada dentro daquilo que se costuma chamar de povos indígenas ressurgidos. Por que ressurgidos? Quer dizer que são povos indígenas que foram considerados extintos, né? Como foi o caso dos Tupinambá, que antes dos anos 80 eram considerados extintos. Mesmo hoje em dia, você tem, por exemplo, um filme como aquele Uma História de Amor e Fúria, né? Que é uma animação brasileira, que, quando narra um acontecimento ali, né, da Confederação dos Tamoios, o narrador, que não vou dar spoiler, né, mas é um narrador, ele passa por essa situação, né, da guerra aí dos Tupinambá contra os portugueses, e ele, no final, ele diz assim: e o povo Tupinambá foi exterminado da face da terra. E isso, o Cazé, né, meu parceiro aí também indígena chucuru, que vive com os Tupinambá, ele cita isso às vezes nas falas dele, de que como que é um filme muito bom, mas que traz uma informação errada, né? Porque fala que os Tupinambá foram extintos, terminados, só que os Tupinambá, depois dos anos 80, que puderam começar a se afirmar indígena, né, novamente, eles somam hoje em dia mais de 7.000 pessoas, né? Isso porque estavam extintos. Os Puri também são considerados extintos. E, segundo o último censo do IBGE, tem 675 pessoas, pelo menos, no Brasil inteiro, que se autodeclaram Puri. Então, essa situação dos povos ressurgidos é a seguinte: é porque foram povos que a maioria foi realmente morto, exterminado, né? Que as suas terras foram realmente tomadas. E aí o que acontece? Dificilmente você consegue, ainda que se fale em extermínio total, né, de povos, dificilmente você consegue matar todo mundo. Tem gente que foge, né? Tem gente que se esconde. E foi o caso da minha bisavó, por exemplo. Ela já começa dela o movimento já dos Puri na minha família, de começar a se misturar, né? Começar a ter filho com pessoas de outras etnias. Então, os Puri, você vai encontrar, eu costumo dizer assim, que ter o Puri Timeon, que seria indígena 100%, você não tem mais. Então, você tem o Puri Arayon, que seria, como eu, mistura de Puri com branco, e você tem o Puri Tapanhô, que seria aquele que é misturado com negro. Então, dependendo do povo que você encontrava ali mais próximo, né, das camadas mais pobres da população, que você conseguia manter contato, você ia fazendo, às vezes era os casamentos, às vezes não era os casamentos, às vezes era as mulheres ser tomada mesmo, ser vendida, né, ser raptada e várias outras coisas. E aí foi gerando esses descendentes. Só que assim, como não conseguiram acabar com a cultura, então, através da família, foi chegando, né, até as gerações atuais, um monte de coisa. História, remédio feito com planta, algumas palavras, né, algumas coisas que era chamada de lenda, mas que não é lenda, entendeu? É uma forma que o povo tinha de explicar, né, o universo e tal. E essas coisas chegaram até nossos dias. Então, assim, a gente que é neto, bisneto de Puri, e a gente recebeu na família ainda isso, a gente tem duas opções. Ou a gente se junta a esses Puri que está espalhado por aí, né? E tenta juntar o que sobrou da cultura. E tenta junto também produzir outras coisas, né? Com base na cultura tradicional, mas às vezes também criando alguma coisa no presente, já que a gente perdeu muito. Então, ou a gente faz isso, ou a gente enterra tudo. Ou a gente fala assim:
não vou ensinar para o meu filho, vou fazer de conta que eu não tenho nada com isso, vou enterrar tudo e vou deixar acabar. Então, tem essas duas opções. Então, 675 pessoas no Brasil fizeram a primeira escolha, né, de não deixar enterrar tudo. Bom, os Puri, só para encerrar, os Puri são um povo do Sudeste, né? Vocês procurar no Facebook, vocês vão encontrar lá grupo Puri, língua Puri. Então, nosso trabalho é de recuperação da língua, de recuperação das histórias de família, né? De todos esses pedaços que sobraram da nossa cultura e que estão espalhados aí por essas pessoas, né, que têm origem aí familiar, Puri. E a gente é um povo do Sudeste, né? Então tem no Espírito Santo, tem em São Paulo, mas principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é onde a gente atua mais, né? Atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, tem uma exposição no Museu de Arte do Rio, que ela trata, dentre outros povos indígenas, né, também dos Puri. Né? Ainda que seja uma feira literária, mas a gente tem aqui a presença, né, de um escritor indígena, que acho que o Olívio, que ele vai poder falar muito melhor sobre isso. E o tema que foi colocado para mim por e-mail, ele era relativo à música, né? Mas não a música, exatamente a música tradicional indígena, não a música aí antiga, mas principalmente a música feita pelos indígenas hoje. Eu não vou passar isso, porque senão vai ficar muito demorado, mas eu aconselho vocês, fica como dever de casa, se vocês me perdoam a pretensão de passar dever de casa para todo mundo, de procurar na internet a Rádio Iandê. É uma rádio feita por indígenas e ela, entre outras coisas, ela apresenta músicas de artistas indígenas da atualidade, né? E se soletra assim, é YANDE. Então, Rádio Iandê. E aí, eu ia passar, mas senão não vai dar tempo. É assim, procurem um item lá na Rádio Iandê, vocês der um Google, vocês vão achar rapidinho, tá assim. 14, grava, ela falou que eu falei 7 minutos, então se a metade, 7, 7, 14. É 14 mesmo, 14 músicas de artistas indígenas para você conhecer. E aí você tem lá, a produção atual, né, de músicos indígenas, você tem desde sertanejo, até Congo capixaba, até forró, até músicas assim que elas são bem lentas, assim com uma pegada naquelas músicas meio new age, né? Como você tem vários estilos, o rap, né? O rap que a gente tem aqui, os meninos que vão fazer rap aí, que são do povo Guarani. Por sinal, essa Rádio Iandê mostra um dos grupos mais famosos de rap, que é o Bro MC, né? Que é dos Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E tem vários outros, né? A gente tem grupo de rap aqui em São Paulo. Eu vi jovens Tupinambá fazendo rap, né? E aí, eu dou esse exemplo para falar um pouquinho. E aí eu vou olhar aqui na minha colinha, no meu papelzinho, para não deixar nada de fora. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para os temas que a gente encontra nessas músicas, né? Se vocês forem lá na Rádio Iandê, nessa postagem aí, né, das 14 músicas, vocês vão ver que os temas encontrados nas músicas, eles variam um pouco entre temas da tradição, que são músicas mesmo tradicionais. Se eles tivessem... Bom, pelo menos vocês já vê, ó, vocês reconhecendo o logotipo, quando vocês for procurar, vocês procuram as músicas por ali. Beleza. Rádio Iandê já está feita a propaganda. É bacana também porque é uma mídia indígena, né? Então, assim, uma das armas, né, que os indígenas se utilizam muito hoje em dia é a comunicação. Então, ainda que tenham pessoas que acusem, né, que exijam que o indígena esteja congelado ali, né, desde antes da chegada do Cabral, então não use roupa, não use celular, não use computador, né? Na verdade, é um engano, porque essas conquistas, né,
Assim como a gente usa, né, o não indígena usa rede, o não indígena usa alimentos, né, usa remédios naturais, usa palavras que vêm da língua indígena, quer dizer, o indígena pode pegar isso também do seu entorno. As culturas, desde que o mundo é mundo, elas recebem contribuição uma da outra, né? Então, os romanos não seriam nada sem os gregos não seriam nada sem os egípcios, né? E por aí vai. Portugal, né, que foi o país colonizador aqui, tem uma influência árabe muito forte também, né? Então, é legal a gente ver isso, né? E os indígenas não fogem à regra. Eles têm influência, às vezes, dos seus parentes indígenas, de outros não indígenas, porque estamos em contato, e também influenciam as outras culturas não indígenas que estão ao redor. É só pesquisar. Então, assim, os temas que a gente vê nessas músicas, eles pegam a tradição, quer dizer, eles dão uma roupagem moderna, às vezes, para a música tradicional. Às vezes você encontra lá música tocada só com maracá mesmo, que é o nome mais usado para aquele chocalho, né? Que os povos indígenas chamam de nomes diferentes, né? Os puri, por exemplo, chamam aquilo de gringerina, mas o nome mais usado é maracá. Você encontra, às vezes, narrativa do cotidiano, né? Porque é bacana, porque, assim, principalmente os jovens indígenas, eles estão, às vezes, numa posição de eles receberem cultura de fora, né? Então, música em inglês, ou mesmo música em português, brasileira, mas sempre criado por não indígena, né? E, às vezes, essa música é música para você curtir, para você se divertir e tal. E na aldeia também é a festa. Na aldeia também é a diversão, né? Uma palavra usada para definir aldeia, né? No Guarani, por exemplo, aprendi com os Kaiowá, eles chamam de tecorá. Né? Os Guarani daqui de São Paulo, Zimbiá, falam tecoá. Tem pouca diferença, né? Mas quer dizer o lugar onde se é, o lugar onde se vive. Então, o lugar onde se vive inclui a diversão também. Então, você tem música que fala mesmo, vamos dançar, vamos chamar a aldeia toda, tal, não sei o que, vocês vão ver que tem temas assim. E tem os temas também de denúncia e reivindicação, né? Denunciam massacre, roubo das terras, né? Várias situações de injustiça. Então, isso aí é legal chamar a atenção, né? Que existe o ancestral e o contemporâneo presente nessas músicas indígenas, porque desfaz aquele equívoco, né, aquele engano que a gente tem de que a história indígena ela está congelada, né? É só apenas um olhar para o passado. Ele é olhar para o passado porque o indígena tem a sua referência no passado. Isso é verdade. Mas só que o desafio do indígena hoje é ele conseguir se comunicar com as pessoas do entorno e, principalmente para os jovens, conseguir não ser apenas receber a cultura do não indígena, mas utilizar as ferramentas do não indígena para produzir cultura também. Então, isso é bacana. Sobre os estilos, acho que eu já falei isso, né? Tipo assim, a música também, né? Ela não é uma coisa fechada, né? Todos os artistas que você conhece por aí, eles vão falar de várias influências de vários estilos. E os indígenas não fogem à regra, né? Então, sim, eles têm influência de outros estilos, mas o importante é como eles utilizam esses estilos para criar uma música própria. Isso desfaz aquele equívoco, desfaz aquele engano também de que a cultura ela está estanque, né? Ela tem que estar paradinha ali, que ela não pode se modificar. Todas as culturas se modificam, todas as línguas se modificam. O bacana é apenas ver como é que é essa modificação. Se ela é forçada, obrigada, né? Como os indígenas muitas vezes foram obrigados a deixar de falar sua língua, ou ela é fruto do contato natural, do tipo, eu aprendo alguma palavra, mas eu uso aquela palavra como eu desejo. Então, isso é mais importante. E, por último, chamar a atenção como é que a gente recebe essas produções indígenas. Por quê? Porque a gente tem muito costume na sociedade não indígena, e eu falo a gente porque eu também fui educado, né, fora de aldeia, afinal, destruíram todas as aldeias puri. A gente tem o sonho de tentar fazer algumas, mas a gente não tem nenhuma na atualidade. Então,
fora do universo indígena, costuma se separar a arte da vida cotidiana, né? Então, quer dizer, existe o artista, que é aquele que é o profissional, que ele vai lá fazer aquela música como se fosse um trabalho, uma profissão. E se você faz aquela música naturalmente, do tipo que todo mundo canta, não está preocupado se está afinado, está desafinado, entendeu? Quem é que sabe, quem não sabe cantar? Na verdade, tem também na aldeia aquelas pessoas que se destacam, inclusive quando tem cantos que são ligados ao espiritual, tem pessoas que são mais desenvolvidas nisso. Mas todos acompanham. Tem aqueles que puxam os cantos, mas todo mundo acompanha. O importante é ver o seguinte, que isso que é chamado de arte, né? Por exemplo, a música, o nosso exemplo, mas pode ser qualquer coisa. A pintura, né? A literatura, que muitas vezes ela vem da contação de história, né? Que é oral, ela está misturada ali com a vida cotidiana dos indígenas. Então, não é uma produção, não é produto. Então, isso que eu acho interessante. É pegar e olhar essas músicas e tentar ver como é que elas são canal de comunicação, como é que elas são algo que funciona também para unir as pessoas na aldeia, seja para se divertir, né? Seja para circular entre as pessoas, principalmente entre os jovens, às vezes conhecimento, tal. Então, essa separação entre arte e a vida do dia a dia, ela não existe no universo indígena. Então, é importante a gente não fazer essa separação. Quando a gente for ver isso, falar, é um artista, né? É um artista indígena. Então, assim, dificilmente uma pessoa que produz aquilo que a gente chama de arte no universo indígena está inventando aquilo completamente. Geralmente, ele está tirando aquilo do cotidiano do povo dele, né? Então, isso é interessante chamar a atenção. E também essa coisa, eu acho que já extrapolou meu tempo, já, não? Já. Mas aí, para encerrar mesmo, é que isso é bacana da gente perceber que tem indígenas que fazem vídeo, que fazem uma mídia, né, na internet, que produz músicas de vários estilos, né, que circula o Brasil, dando palestra, fazendo apresentações, tal, de que quebrar um pouco essa ideia de que assim o lugar do indígena é no meio do mato, longe da cidade. Sim, acredito que todo indígena ele se sente muito mais em paz quando ele está vivendo como os seus ancestrais. Mas a necessidade, muitas vezes, de trabalhar, de também denunciar, né, de agir politicamente, de informar as pessoas, de lutar pelos seus direitos, faz com que a gente circule, faz com que a gente tenha sim que ocupar os espaços, né? E assim como não se pergunta para ninguém por que o seu avô saiu do país tal para vir para cá, né? Por que o seu ancestral saiu de onde estava para vir para cá? Por que o seu pai saiu daquele estado e veio para esse aqui? Isso não se pergunta. No mundo se circula, desde que o ser humano saiu da África, que é o início da humanidade, e se espalhou por todo o planeta, o ser humano caminha pelo planeta, né? Então, esse é o tipo de pergunta que não se faz. Então, o lugar do indígena é em todo lugar. O lugar do indígena é onde ele está, né? E aí a gente, ao invés de estranhar tanto e achar que tem alguma coisa fora do lugar, a gente deveria aproveitar essa oportunidade para a gente realmente fazer uma troca de saberes. É isso, desculpa extrapolar um pouco o tempo, valeu. E uma palavra que nós não temos em Puri para dizer obrigado, até porque o Puri acho que não pensava que ele era obrigado a fazer nada, mas existe uma palavra que a gente está usando, né, para dizer que a gente está contente com uma coisa, está grato, que é a palavra que a gente usa para festa, retapaipá. Eu sou escritor e sou da aldeia Crucutu. E estou feliz que o Negão está ali, também vai cantar um rap para nós daqui a pouco, cantor de rap. Ele vai fazer um showzão. E a gente fica contente porque a gente sabe que a literatura é uma das coisas importantes hoje para a gente tentar mostrar a realidade indígena também, né? E, às vezes, as pessoas acham engraçado, porque hoje você fala assim, mas o índio pode escrever? Então, as pessoas, às vezes, sempre viu o índio como um povo atrasado, né?
E isso é uma coisa ruim, porque desde 1500, a ideia do povo é sempre ver o índio como alguém primitivo. E nós podemos mostrar que não somos primitivos, nós somos comum como todo mundo. Então o índio também, ele tem que mostrar a capacidade de ter suas histórias escritas. Porque no passado, às vezes as pessoas têm aquele costume de falar assim, mas o índio é só contador de história. Não, ele não é só contador de história. É que naquela época, se você pegar, por exemplo, principalmente no Brasil, há uns 100 anos atrás, você nunca ia ver uma aldeia no Brasil que tivesse uma escola. Então não tinha escola, então naquela época ninguém ia saber ler. Qualquer povo indígena ia saber falar as coisas, mas não sabia ler nem escrever. Então, isso foi passando uma história de mostrar que o índio é só contador de história. Não, o índio, além dele ser contador, hoje ele pode ser um escritor. Né? Então, hoje a gente vive uma nova geração que às vezes as pessoas não entendem. E, no lugar da gente receber elogio, as pessoas às vezes criticam. Porque é comum. Né? Eu comecei a escrever em 1984, acho que muitos aqui não tinham nem nascido ainda, mas a gente vê que hoje no Brasil a gente tem vários escritores indígenas com livros publicados. Né? Então podemos citar o nome de várias pessoas, mas como vocês devem conhecer, então não vou ficar citando. Né? Inclusive, eu estou com meu filho ali também, que ele é escritor, ele tem 2 livros publicados. Então, isso é importante, por quê? Porque você pode perceber que hoje você tem escola na aldeia. Se você tem escola, a criança vai aprender a ler. Então, a criança, ela vai, se ele tiver o dom de escrever, ele vai escrever também. Você entendeu? Porque esse contador de história, ele é um escritor, só que no passado ele não sabia ler. Hoje inverte. Esse contador de história, ele pode ser um escritor, porque hoje você tem escola, você aprende a ler e escrever. Então, você não precisa ficar contando as histórias para os outros. No lugar de você contar, você escreve. Então isso é bom, só que a gente recebe crítica. Ou então, o Caraí vai cantar hoje aqui, é rap. Então, as pessoas vão achar engraçado, falam, nossa, mas eu nunca vi índio cantar rap. Então, para as pessoas, tudo é assustador. Do mesmo jeito que um índio se torna um escritor, as pessoas vão achar engraçado, porque vê, aquela realidade que ele vê, é sempre um índio, está lá no mato, que o índio não tem capacidade, que o índio não sabe escrever. Então isso, nós mostramos que o povo indígena tem capacidade, então podemos ser tudo que as pessoas da cidade também são. Então, a gente vê hoje no Brasil, não é só escritor, você vê o cantor de rap, você vê um índio que às vezes é um médico, às vezes é um índio que é advogado, às vezes é um índio que é compositor. Então, tudo nós podemos mostrar para a sociedade que o índio também tem essa forma de realidade. Mas, às vezes as pessoas não entendem. Então, como o Caraí vai cantar rap, o meu filho também, ele não vai cantar hoje aqui, né? Ele veio só passear. Porque quando eu vou dar palestra, eu trago ele para ele aprender um pouco as coisas na cidade, né? E ele é cantor de rap também. É só procurar na internet, vocês procuram com K lá, Kunumin MC. Talvez vocês não conhecem o Kunumin MC, então é só procurar na internet. Alguém já ouviu falar dele também? Não? Ninguém viu, né? E um garoto que saiu com a faixa na abertura da Copa em 2014? Alguém viu falar? Não, também, né? Já ouviram falar? Não? Levanta a mão quem viu. Ninguém. Vocês veem como que a Globo corta tudo para vocês não saberem, né? Ele é famoso na Europa. E por que na Europa ele é famoso e aqui no Brasil ninguém conhece ele? Porque a mídia esconde todo o jogo para que vocês não saibam. Então, vocês veem que tecnologia, ela está envolvida em tudo. Eu vou contar uma historinha rápida só para vocês verem o que é. A maior preocupação indígena hoje é a demarcação. Em 2014, a FIFA convidou 3 pessoas lá da aldeia para fazer parte da abertura da Copa, e o Verá foi convidado para fazer parte, para soltar a pomba. Quem assistiu a Copa viu. A Globo, a seleção brasileira entrou, a Croácia, e de repente entrou um garotinho lá de 13 anos, de short, camiseta, uma chuteira, e daí a Globo não deixou vocês verem. E um índio sai lá na hora da abertura da Copa, solta a pomba e em seguida sai com uma faixa andando no campo, escrito demarcação já, que é a maior preocupação indígena. E de repente, eu também não sabia que ele estava fazendo isso aí, a Globo enganou até a mim, né? Mas o Fabinho, uma liderança lá da aldeia, tinha falado com ele, o Tupã, e falou assim, vamos fazer uma faixa.
Então houve a ideia deles lá, né? Eu também não sabia. Daí, de repente, no outro dia, à noite que eu fui saber, um cara me mandou a foto de um garoto com uma faixa. Ninguém de vocês viram isso. E o mundo todo viu os índios, através do Verá, os indígenas pedindo demarcação já. Então, isso que eu estou falando para vocês, é para vocês verem como que vocês são manipulados no Brasil. Daí, depois desse ato, a palavra demarcação ela explodiu no Brasil todo. Então, uma faixa pode se transformar num grande livro. Então, uma palavra simples. E hoje, os europeus vivem sempre indo na aldeia, procurando ele. E os brasileiros continuam não sabendo. Porque tudo que sai sobre ele sai na Europa, só não sai aqui. Né? Então, semana passada, ele fez uma entrevista na Rádio da França. Dia 25 agora, ele faz no canal da França também. Ontem, ele fez uma entrevista com uma rede internacional também, só que o Brasil não fica sabendo de nada. Então, pode olhar lá. Ele fez o ato na abertura da Copa pedindo demarcação, e os brasileiros continuam sem saber. Por quê? Porque a mídia, ela quer esconder o jogo sempre, porque eles não querem que os brasileiros saibam que no Brasil está cheio de problema nas aldeias, porque o índio, em todo canto do Brasil, está pedindo demarcação, porque a maior preocupação nossa é essa, tem que demarcar as terras indígenas. E nisso, através de uma literatura, a gente pode escrever tudo isso, só que a gente sabe que as editoras não vão querer publicar isso, porque eles não querem que os brancos, em geral, saibam que o índio está pedindo demarcação. Né? E quando a gente pede demarcação, a gente não está roubando terra dos brancos, é apenas reivindicando um pedaço do que já foi tudo roubado. Né? Então, um pedacinho. E quando a gente fala demarcação, quando você amplia um território no Brasil, você aumenta uma área um pouco mais, sabe para quem que ela é boa? Para nós e para vocês. Você entendeu? Vocês vêem os hospitais aí lotados de gente doente? É porque não tem floresta. Então, as aldeias indígenas no Brasil, se você for contar, no Brasil existe só 12% de floresta. 6% são nas áreas indígenas. Porque os fazendeiros não querem floresta. Eles querem só plantar soja, trigo e criar gado. Então, por isso que podemos hoje mostrar para a sociedade, tanto através de um livro, através de um rap, através de um vídeo, de um filme, todas essas coisas é uma forma de conscientizar a sociedade. Então, a gente fica contente quando a gente é chamado para vir conversar. Por quê? Porque a gente sabe que muitas coisas vocês não sabem. Você entendeu? E muitas coisas ainda que se fala sobre o índio, fala errado. Você entendeu? A história passou a vida toda mostrando uma história que não existe. Você entendeu? E daí nisso vai criando ficções, porque as pessoas criam no Brasil uma ficção de uma coisa que não existe. Você entendeu? Então, por isso que é importante hoje surgir cantores de rap, surgir escritores, surgir um monte de coisas, e mesmo recebendo crítica, mas a gente vai mostrar a realidade indígena através disso. Você entendeu? Porque na época dos bandeirantes, o bandeirantes caçava índio, matava, ainda ganhava para matar, né? E depois ele vinha, trazia as histórias para o povo da cidade, falando que o índio é assim, 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 e as pessoas vão criando ficções. Você entendeu? Então, tudo que se fala sobre o índio no Brasil são histórias dos dominantes que massacravam o índio. Agora, hoje o índio tem que vir aqui na frente e falar. Você entendeu? Que a realidade não é assim. Você entendeu? Então, se a gente está falando que a gente quer demarcação, vocês têm que entender por quê. Você entendeu? Porque os fazendeiros falam ao contrário. Ah, mas o índio quer terra para quê? Vocês não vão fazer nada. E eu sempre falo, quando o índio não faz nada, a gente faz mais do que os brancos. Você entendeu? Porque a gente não vai destruir a floresta. E os brancos vão. Então, isso, quando foi a Raposa Serra do Sol, que é a maior reserva indígena do Brasil, o Lula mandou demarcar, os fazendeiros bateram de frente, para quê, se isso vai virar só mato? Então, hoje, a gente sabe que a própria ONU, ela não faz muita coisa, mas de vez em quando ela fala alguma coisa boa, né? E o ano passado ela falou assim, a solução do aquecimento global está na mão dos índios, você entendeu? Sem gastar um tostão.
e os países ricos se reúnem lá, o americano agora já cancelou também, então eles gastam não sei em quanto, em 20 anos, vão gastar não sei quantos trilhões para tentar equilibrar o aquecimento. Com as comunidades indígenas, eles não gastam um tostão, você entendeu? Então, por isso que é importante a demarcação, porque quanto mais demarcar área indígena, mais floresta vai ter, os rios que passam ao redor vai estar mais limpo, vai surgir mais pássaros, vai surgir mais animais, muita coisa vai aumentando. Então, para o branco, ele sempre fala que é mato, é mato. Você vai no mato, vocês podem andar aqui, tem pouca coisa, mas de repente você pode andar ali que vocês vão encontrar algum remedinho. Só que as pessoas não gostam, né, porque eles vão tudo na farmácia. Então, o mato traz muita coisa, traz remédio, traz oxigênio, traz saúde. Então, se a gente está... Porque a gente vê, nós somos culpados por trazer o oxigênio para vocês. Um dia nós vamos ser condenados. Só por trazer o oxigênio, sem fazer nada. Você entendeu? Então, você vê São Paulo, é muita gente doente, então não adianta o governo construir hospitais. Essa não é a intenção. O certo é florestar o Brasil. Você entendeu? Porque onde você, lá na aldeia onde a gente mora, a gente vê o ar tranquilo, as pessoas chegam lá e falam assim, nossa, mas que ar gostoso. Vocês também podem ter o ar gostoso, é só plantar árvore. E ninguém está preocupado com isso. Daí quando chega o dia não sei do que, de calor, começa as fogueiras queimando para todo canto, daí todo mundo vai fazer inalação. Não, vai lá na floresta, lá você sente aquele cheirinho gostoso, não cobra nada, você entendeu? E se você for numa farmácia fazer inalação, tem que pagar. Se você vai no hospital particular fazer inalação, tem que pagar. Então é perda de tempo. A única coisa que não é perda de tempo é você florestar o Brasil, tá? Certo? Eu sei que vocês, depois pode procurar o meu filho lá na internet, Kunumim MC. Ele tem 2 livros publicados também. Os livros dele vendem mais do que os meus, né? Porque o bicho é famoso, então está vendendo bem. Então é só procurar na editora FTD, Contos dos Curumins Guaranis, e pode ver o livro dele, comprar também. Tem várias escolas no Brasil que tem livro dele. Então, às vezes, você pode conhecer ele como escritor ou como cantor de rap. Então, ele tem um CDzinho digital, que é digital, foi feito pelos ingleses também, né? E amanhã ele vai gravar mais um trabalho, está sempre gravando, com a Sofia MC, que é uma cantora de rap, uma garota de uns 14 anos, e amanhã ele vai lá para Paulista gravar de novo. E essa semana saiu mais um videoclipe dele, né? Então, o dia 25 ele vai dar palestra, vai fazer um show lá na cidade de Tiradentes, e daí a França vai filmar ele, e vocês não vão ver as coisas, porque só os europeus estão procurando ele. Então, a gente sabe que a imprensa do Brasil esconde tudo. Então, vocês viram por que ele não é conhecido, e lá na Europa ele é conhecido. Você entendeu? Por quê? Porque vocês vão ser sempre manipulados pela mídia. A própria França veio fazer uma matéria com ele essa semana, ela falou assim, ó, é impressionante, a gente está percebendo que a mídia do Brasil não mostra os índios. Sim, não mostra, porque para eles é melhor esconder. A manifestação que teve na Paulista, não teve muita imprensa lá, você entendeu? O Verá foi fazer um filme para a Inglaterra, lá em Dourados, na aldeia dos Guarani Kaiowá, e daí quando chegou lá, você vê a coisa como é que a mídia não mostra, porque quem manda na mídia é os grandes fazendeiros, você entendeu? Então, é assim que acontece. Então, a gente tenta fazer as coisas para tentar divulgar lá fora, para os de fora pressionar o governo do Brasil a demarcar as terras indígenas. Senão, nada acontece. Tá bom? Depois eu tenho alguns livrinhos ali, eu trouxe poucos, eu tenho só 2 ali. Dois títulos. Quem quiser comprar depois, compra. Quem não quiser comprar, compra a si mesmo, só para me alegrar. Tá bom? Obrigado. Eu estudei com o Olívio em 90, ele fazia filosofia na USP, eu fazia ciências sociais, só que ele resolveu virar escritor, e eu acabei, por uma série de questões, seguindo essa carreira, virei antropólogo, trabalho com população indígena desde 94, a época, meus trabalhos eram no Tocantins e no Mato Grosso, Xerente Chavante, foi quem eu estudei, e não só estudei, como sempre participei de processos de demarcação de terra, assessoria para as associações indígenas. Então, eu tenho
eu sempre articulei a questão da pesquisa com a militância, que é uma exigência cada vez maior por parte dos índios. Hoje, se, vamos dizer, há 40, 50 anos chegasse um antropólogo na terra indígena, é lógico que os índios o recebiam bem, porque os antropólogos sempre tiveram, na sua tradição e na sua formação, traduzir a cultura dos índios para os brancos, né? E, durante muito tempo, a gente teve à frente dos índios. Eu vou fazer um pouco essa fala, porque como a ideia era a produção cultural, eu tinha pensado em algo que eu e o Daniel sintonizamos e pensamos a mesma coisa. Eu trouxe uns CDs, talvez depois eu mostre e tal. Mas eu queria falar um pouco desse papel do branco no meio, a gente como mediadores da relação dos índios com nós mesmos, né? Porque eu acho que tem professores aqui, devem ter vários, né? E a gente continua a ter uma função central, né? Mesmo que, e por sorte, cada vez mais eles estejam organizados, se formando, tomando a frente da luta e da fala e do lugar de fala, que é um debate poderoso hoje, não é? No mundo. Então, cada vez mais os antropólogos saem da frente dos índios. Veja, não que isso fosse um problema, pelo contrário, durante muito tempo foi fundamental que os antropólogos estivessem à frente dessa luta, já que os índios tinham pouca possibilidade de inserção na sociedade, já que exige essa fala. A gente está muito acostumado com uma fala, a fala que nós estamos acostumados a escutar, letrada, organizada, etc. Tal, e eles falam a língua deles, então a gente foi muito tempo tradutor. Hoje, cada vez mais, eles estão à frente das lutas, e a gente está diante de 2 intelectuais indígenas, né? E a gente tem vários outros intelectuais indígenas, inclusive doutores em antropologia, né? Que já estão dando aula na universidade. Então, em breve, o processo natural dessa inserção dos índios cada vez maior é ocupar esses espaços, e nós, brancos, que trabalhamos com os índios, cada vez sairmos à frente, ficar ao lado e ficar parceiro, né? Não significa que a gente vai deixar de lutar pela causa, já que é uma causa que há tanto tempo eu defendo e faço parte de alguma dela, mas eu sei me localizar nessa luta e saber o momento de cada vez mais o espaço ser tomado por eles, assim como os negros, assim como todos os povos que durante muito tempo não tinham voz e estão tendo uma voz ativa, não é? Aí fica uma questão, qual que é o papel dos não negros, dos não índios nessa luta? É continuar parceiro, continuar divulgando a causa, e de uma maneira precisa. Então, portanto, essas falas deles e cada vez mais se aprofundar na pesquisa. Então, imagina os professores que vão dar aula sobre o tema indígena em sala de aula. Há uma riquíssima, né, produção material de brancos e de índios, de intelectuais brancos e índios disponível. Então, é fundamental ler para que a gente passe as informações de uma maneira precisa, mesmo que você não seja um índio, e justamente por isso ser extremamente rigoroso à hora de passar a informação sobre eles, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu só vou rapidamente... Eu até imaginei que o tempo seria maior, eu acho que o Daniel também, aí a gente pensou muito parecido, ia passar uns trechos das músicas e tal. Eu vou passar o CD para vocês terem uma ideia, mas, por favor, volte tudo, não estou... aquela coisa da confusão, não estou colocando em dúvida, pelo amor de Deus, mas volta tudo, que isso é há 20 anos que eu, né, compro os CDs dos grupos indígenas, mas eu quero que vocês olhem para ter uma ideia disso que o Daniel falou, que é uma produção. Talvez uma música do Caxilinacuia é legal pôr, só o Caxilinacuia, e os outros podem circular. O que acontece é que são baixíssimas produção, a gente tem acesso a elas e depois desaparece, né? Nada impede que a gente não reproduza isso, quem tiver interesse. Bem, eu vou fazer o seguinte, então essa primeira, depois eu retomo a música. Então, como informação didática, não sei se todos têm, eu vou mostrar 2 páginas da internet, como o Daniel mostrou a Rádio Iandê. Eu vou mostrar uma ONG. Essa é uma ONG que tem em São Paulo, Instituto Socioambiental, não sei se alguém já ouviu falar. Eles têm um site há mais de 40 anos que eles se dedicam a monitorar as questões que afligem os índios,
E muitos pesquisadores, antropólogos, indigenistas, inclusive intelectuais indígenas cada vez mais, escrevem verbetes sobre cada povo. Então, eu vou mostrar um. Veja, depois eu até passo com mais... Mas é povos indígenas do Brasil, socioambiental, vocês entram nessa página. E você tem... A grande maioria dos povos indígenas tem um verbete. Então, eu vou pôr aqui os Guarani do Olívio. Vou clicar aqui, ó. Aí vem um verbete. Veja, com a história, a população, a língua, relações de contato, a situação fundiária, a organização social, o sistema produtivo, fontes de informação, vídeos sobre os povos. Tem de praticamente todos os povos no Brasil. Por que é fundamental isso para quem trabalha com a questão indígena em sala de aula ou outros que queiram trabalhar? Para a gente não generalizar as questões indígenas. Vocês viram pela fala dos dois? São absolutamente distintas as histórias. Os Guarani estão aqui em São Paulo, ocupando, lutando por território, conseguiram ter um território, uma guerra que vocês estão acompanhando do Jaraguá. E o Daniel são índios que estão em processo de ressurgimento, de recuperação de tradição, de construção de identidade, de demarcação, de luta ainda por criar um território. Enquanto os Guarani estão na luta por manter o que eles têm e ampliar, já que a população cresce, etc. Tal, né? Então, eu estou passando... isso é importante, porque toda vez que a gente for falar de índio com alguém, a gente tem que falar os povos indígenas, a singularidade dos povos, né? Tem esse mapa, que é o mapa dos povos indígenas do Brasil. Você veja, tem um monte de marquinha pequena aqui, menor, né? Aqui, ó, São Paulo está aqui, ó, a terra Guarani está aqui no meio, do Jaraguá. E é justamente esse tamanho. E veja, lá no Amazonas as terras são maiores, mais adequadas para a reprodução física e cultural dos grupos, né? Os Guarani adorariam poder ter uma terra dessa. Por que não tem no litoral? Porque o litoral foi ocupado desde 1500, e para você demarcar uma terra custa uma fortuna. No Amazonas ainda sai mais barato, cada vez está ficando mais caro com o agronegócio, né? Mas ainda sai mais barato você conseguir desapropriar uma área. Aqui em São Paulo é essa guerra. Os Guarani conseguiram revisar o limite do Jaraguá, ampliar, entrou o Temer e voltou atrás, porque é muita pressão cada vez maior. Isso tudo para chamar a atenção que cada território desse, às vezes tem territórios com várias etnias, o Parque do Xingu tem 25 etnias que estão lá, cada um com uma história muito singular de contato. Então, aí voltando aqui para esse site do ISA, você tem possibilidade de ter, eu não sei se os Puri estão aqui já, né? Já olhou? Ainda não. Talvez você podia escrever a história. Vamos mudar uma... Tá, quer ver? Esse material é produzido o quê? Tem alguém que está lá em campo e pode... você pode escrever alguma coisa sobre esse grupo indígena, aí manda, edita, tal. Puri. Puri. Bem pequenininho aqui. Puri. O verbete sobre esse povo indígena ainda não existe. Você pode contribuir com informações, imagens e outros materiais. Está aí um trabalho para você fazer a partir... tá lá. Então está aí um trabalho para você fazer e mandar para o ISA a partir de amanhã. Então, veja, isso tem vários povos e várias histórias. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com a questão indígena em sala de aula, apresenta o mapa, mostra essa diversidade de território, depois vai para os verbetes, mostra a história particular de cada grupo. Um grupo teve contato com os evangélicos, com os missionários católicos em 1500, outros estão isolados ainda no Amazonas, a gente tem 50 grupos isolados ainda. Então, uma diversidade brutal. Não generalizemos a questão indígena nunca. Não é? Há grupos que hoje não lutam mais por território, lutam para manter o território e conseguir tornar esse território sustentável. Né? A reivindicação. Agora, os Guarani e os Puri estão na luta pelo território ainda. É uma variedade enorme, eu acho que um pouco essa mensagem. Eu queria perguntar para o Puri se já tem assim uma reunião entre o seu povo, né, para ver o que vai ser feito para esse ressurgimento, quais são os atos, né, que traga de novo a sua cultura. A gente tem um encontro anual que a gente faz, que é em Viçosa, né? Que a Universidade Federal de Viçosa, ela
tem uma atenção um pouco maior do que outras universidades a respeito dos Puri. Por quê? Porque Viçosa fica perto de Araponga, e Araponga é o último reduto dos Puri. Eu acho que acredito que mais da metade dessas pessoas autodeclaradas Puri que tem no censo do IBGE são do município de Araponga, né? Então, como o Neném Lupin, que é uma grande liderança, né, lá de Araponga, ele tem um trabalho com a Universidade Federal de Viçosa, que a Universidade Federal de Viçosa trabalha muitas coisas relativas à educação no campo, né? Porque Araponga o pessoal vive num sistema que ele é rural, né? Então, assim, como o Neném Lupin, né, que é essa liderança que eu falei, ele tem uma frase que eu considero ótima para definir a situação dos Puri. Porque muita gente questiona se a gente é indígena ou não, né, e tal, e a gente não tem terra reconhecida. Então, eles fizeram algumas coisas lá, eles fizeram um sindicato rural que junta as famílias Puri. Eles criaram, isso desde o início dos anos 80, né? Eles criaram uma coisa chamada Conquista de Terras em Conjunto, né, que eles se associam entre eles para adquirir terras que os fazendeiros, porque lá era a área de plantio de café muito antiga, então a terra vai ficando cansada, né? A monocultura, que é esse negócio de plantar uma coisa só, ele tem esse problema, vai cansando a terra. Então a terra vai ficando cansada, o café não dá mais aquela grana que dava antes, aí tem alguns proprietários que vão quebrando, falindo e tal, e começam a vender a terra por um preço mais baixo. Então o que eles começam a fazer? Eles juntam as famílias, aí cada um empenha uma saca de café, outro empenha um trator, empenha um boi, alguma coisa, e aí vai, junta aquele monte de família, compra um pedacinho de terra. Aí assentam, né, algumas famílias. Aí depois espera essas famílias começar a produzir, aí eles se juntam de novo e assentam mais um tanto de famílias. Eles estão fazendo isso desde o começo dos anos 80. Aí deu mais de 200 famílias assentadas dessa forma, né? Então, por Araponga, e tem outras coisas, né? Tem o CEPEC, que é um centro de estudos e pesquisa, que mapeou famílias Puri na região, histórias de família, fragmentos da cultura Puri que estavam espalhados ali, né, pelos descendentes e tal. E aí, assim, como tem esse trabalho todo em Araponga e o Neném Lupin tem esse contato com a Universidade de Viçosa, e Viçosa fica nessa região que tradicionalmente é do povo Puri, a universidade abre esse espaço. Então, quando tem o evento, a troca de saberes, que costuma acontecer entre julho e agosto, a gente se reúne lá, né? Só que a gente tem encontros menores também, que a gente faz em Minas ou no Rio, geralmente, com quem pode, né? Que a gente chama de Inhapém, né? Que é um encontro, a palavra Inhapém quer dizer reunião, né? Em Puri. Então, a gente tem esses pequenos encontros que a gente faz, tem esse encontro anual em Viçosa, tem um movimento chamado Movimento de Ressurgência Puri, em que pese algumas divergências, né, porque aqui uma autocrítica, né, existem alguns Puri que eles têm mais essa motivação de querer agir de acordo com o modo ancestral, e tem Puris que sabem que a família é dessa origem, mas estão tão acostumados com as formas de fazer do branco, que até para reivindicar direito acaba sendo aquela coisa meio no formato partido político, né? Mas, assim, eu não faço parte do movimento de ressurgência, mas eu apoio o movimento de ressurgência porque ele traz coisas boas, né? Do ponto de vista de buscar reconhecimento, né? Junto a órgãos do governo, a conseguir espaço institucional, né? Essa coisa de papelada, tal. Eu reconheço que o movimento de ressurgência Puri tem um papel importante, mas eu estou mais, ainda que eu apoie, mas a minha pegada é mais de tentar trazer os cantos Puri, entendeu? A coisa da espiritualidade, a possibilidade de vir a ter alguma área onde a gente possa viver no modo tradicional mesmo de aldeia, estreitar também. Então eu colocaria assim, tem essas coisas, né? O movimento de ressurgência Puri, tem o encontro anual de Viçosa, tem os encontros pequenos que acontecem em Minas e São Paulo, e o desafio da gente, eu acho que é fazer essa ponte entre os Puri da cidade, que estão muito acostumados com o modo do branco, e os Puri
lá de Minas, né, lá de Araponga, que se acostumaram ao modo rural. E quando o pessoal vai questionar se eles são índios ou não, porque não usa cocar, porque não tem aldeia, o Neném Lupin tem uma frase bacana que ele diz assim: se eu sou índio, eu sei que eu sou puri. Em Agosto Indígena, a gente na escola trabalhou um projeto que cada sala pegou um conto, e aí eles tinham que reproduzir o corpo daquele índio de acordo com o conto. Então, as mais tradicionais, os contos assim, né, além de Foz do Iguaçu, a lenda da mandioca. Então, sempre trazia o índio bem tradicional, né? Com pena, pelado. E aí, o Iandê é cachorro falante, e uma crônica que foi trabalhada, que o índio vai à escola, que é de um professor, o Rodrigues. Então, eles reproduziram tanto. A aluna, inclusive, que está aqui, que reproduziu, fez o índio de roupa, com boné da Nike, com celular na mão. E aí, as pessoas, eu sou da sala de leitura, e os alunos iam lá me chamar e falar assim: senhora, que nota que você deu naquilo ali? Aquilo não é índio? Aí eu tive que ficar justificando que era de uma crônica indígena, de um índio que ia para a escola. E o Iandê, que tinha o cachorro falante, eles acharam como tinha um cachorro. O cachorro não é animal de índio. Então, assim, eu vejo que há uma luta incessante de vocês para trazer o índio para a cidade e com as culturas deles, né, tá, o respeito. E vocês são da USP, aqui dos nossos vizinhos, e como é que a gente não fica sabendo dessas coisas, né? E o que eu queria perguntar, quando lá a Globo bloqueou aquela parte da Copa, o que vocês puderam fazer? Porque isso cabia até um processo. Quais as armas que vocês usam quando é podado vocês aparecerem na mídia assim? Por que podar isso? Lógico, eu entendo, né, que é da demarcação, mas é um direito. O que foi feito? Judicialmente foi feito alguma coisa? O nome do livro é Yarandu, o Cão Falante. Então, o que acontece? Nas histórias indígenas, sempre tem animais envolvidos no meio. Sempre, porque antigamente, sempre tem aquela história que os animais falavam com a gente. Só que hoje a gente inverteu a coisa. Daí, eu, na época, pensei assim, bom, na visão indígena, os animais pensam, e nós também pensamos. Daí eu pensei assim, bom, mas por que o Ocidente sempre fala que os homens são racionais e os animais são irracionais? Daí eu criei essa história da Yarandu para tentar mostrar que os animais também pensam, só que ele pensa diferente de nós, não é igual nós. Cada um tem sua língua. É igual nós, seres humanos, cada um tem sua língua, cada país, cada povo tem línguas. E assim os animais também. Daí eu criei esse livro para tentar mostrar para a sociedade que quem fala que o homem é racional é o próprio homem. O homem é tão safado que ele acha que é. Então a superioridade é igual quando os portugueses chegaram aqui, eles viram uma visão de que eles eram superiores aos povos indígenas. E assim o homem acha que ele é superior aos animais. Então por isso ele pensa que ele é racional e os animais irracionais. E o meu livro tenta mostrar o seguinte: todos nós pensamos, mas de forma diferente. Então esse meu livro ele foi um sucesso na época quando eu publiquei, e ele chama Yarandu, o Cão Falante. Então é muito bom esse livro. É um textinho pequeno, mas ele é bem filosófico. Então as criançadas na época quando leram esse livro ficaram impressionadas. E quando eles iam lá na aldeia, ou eu ia dar palestra, eles perguntavam, você trouxe o cachorrinho? Porque as crianças acreditam na gente, só os adultos que não. Você entendeu? Porque os adultos são muito racionais, e as crianças acreditam. E quem quiser ver o Yarandu, o Cão Falante, vai lá na minha casa, que ele está lá vivo até hoje. E ele está velhinho, já está com 15 anos, e sabe, 15 anos, a vida de cachorro não é fácil, né? E ele já está ceguinho, já está surdo, a gente joga comida assim, não escuta barulho, não sente cheiro, mas ele está lá. Às vezes eu fico assim até pensando, eu falo assim, nossa, já devia morrer para poder não sofrer mais, porque é uma idade difícil para o cachorro, 15 anos, né? 15 anos é 80 anos. E a gente fica com dó, mas ele está lá vivo, está lá metido a briguenta ainda, porque eu tenho só 10 cachorros, né? Eu tenho 10. Então ele ainda é metido, quando eu ponho a comida, ele enfrenta os outros, só que eu não pode enfrentar os outros, porque ele está velhinho. Então esse livro é muito gostoso para isso, para tentar mostrar.
Quanto à questão do Jaraguá, a gente fica preocupado, está tendo muitas conversas por lá entre eles, algumas lideranças, algumas ONG também apoiando. É muito bom, mas eu sempre falo assim, a gente tem que usar a imprensa mesmo. Como a imprensa não vem até nós, use o Facebook, use blog para ficar denunciando, porque a mídia não vai mostrar nada que acontece. Você entendeu? É igual quando eu falava assim, ó, quando surgiu essa história de falar índios isolados da Amazonas, a FUNAI criou uma ideia assim, que ia ficar distante, de longe, só observando, deixar eles quietos, porque eles têm o direito de ficar isolados. Só que eu falava assim, eles podem ficar isolados, mas um dia eles vão ser atacados e nós não vamos nem saber. E agora aconteceu. Esses dias atrás, foi descoberto que uma aldeia dos índios isolados, os fazendeiros foram lá e mataram 20. A televisão mostrou? Não. Você entendeu? Por que eles não mostram? Para não derrubar o presidente. Esse presidente, eu não sei se você já ouviu falar, em Brasília tem um cara chamado Temer, já ouviram falar dele? Então, se vocês não conhecem, vão lá em Brasília, porque ele vai dar autógrafo para vocês, ele é um dos caras mais conhecidos aqui no Brasil. Então, para não derrubar o Temer, não mostra, a televisão não mostra, você entendeu? Então, quando eram nos anos 50, 40, para criar, antes de 40, para criar a linha de trem aqui em São Paulo, até o interior do Paraná, havia várias aldeias, pegando toda essa linha que desce até o Paraná. Esses índios sumiram tudo, porque foram matando, naquela época matava. Ninguém fica sabendo. É igual no Amazonas hoje. Os índios isolados estão sendo isolados de vez, matando mesmo. Você entendeu? Isso é um absurdo. Então, o Jaraguá é o mesmo caso. Os governos vão lutar contra. Você entendeu? Não é matar, mas eles matam o corpo, matam o espírito. Quer tirar o índio de lá daquele local, você entendeu? Porque ali, eles começam a falar um absurdo, que ali é do governo. Os povos indígenas já estavam ali antes, só que daí foi perdendo, daí voltou para lá, e daí hoje tem esse problema, porque o governo quer vender o parque, privatizar, isso é um absurdo. E nós lá na região nossa, tem as aldeias, 7 aldeias hoje, a gente está lutando também para ampliar. Foi em 2000, uma antropóloga chegou lá na aldeia nossa e falou assim, olha, Olívio, estão criando uma rede de energia passando aqui perto da aldeia. Vocês têm direito a pedir compensação. Eu falei, será? Daí essa antropóloga chama Bernadette, ela era professora de Rio Claro. Daí ela foi lá na aldeia, antigamente era bem difícil naquela época, né? Ela chegou lá e falou assim, olha, vamos fazer um laudo antropológico e depois mandar para o Ministério Público? Eu falei, então vamos. Daí ela pegou e começou a andar na aldeia, eu ia com ela, tirava foto, fomos até, falou, onde é que vocês levam os doentes? Ah, Pedreira, vai lá no Pedreiro tirar foto. Ah, onde é que anda? Vai lá em Parelheiro, vai em São José, todo lugar que passa índio, da região do Curucutu e Tenondé, foi tirando foto para ela fazer o laudo. Quando ela fez o laudo antropológico, ela foi e entregou para o Ministério Público, em São Paulo. Quando ela entregou, o Ministério chamou a FUNAI e Furnas, para discutir a questão, né? Aí a FUNAI, naquela época, ficou uma fera, você entendeu? E daí o que ele fez? Para não dar espaço para essa antropóloga, eles não deixaram ela fazer o laudo antropológico. Daí a FUNAI arrumou um antropólogo deles mesmo, né? E isso no ano 2000, você entendeu? No ano 2000, mais ou menos. E essa demarcação, ela está até hoje, você entendeu? Já faz uns 15 anos. Mas eu sempre falo lá na aldeia para a turma, olha, não fica sorrindo demais não, porque você não sabe o dia de amanhã. Foi o que aconteceu com o Jaraguá. Esse governo, acho que vocês não conhecem, já ouviram falar do Geraldo Alckmin, aqui, de um cara de São Paulo aqui? Já, né? Então, vocês conhecem, então. O Geraldo, o que ele faz? Ele manda a Sabesp entrar com um processo. Então, quando foi o primeiro laudo antropológico, que foi feito depois pela FUNAI, a Sabesp entrou contra, para contradizer a demarcação. E daí teve que fazer outro laudo, daí demorou mais, atrasou mais. Então, você vê, já faz mais de 15 anos que está essa questão de demarcação. Daí, o ano passado, foi assinado a portaria, porque foi assinado primeiro o presidente da FUNAI, depois o ministro da Justiça vai lá e assina. Só que, é o que eu estou te falando, a gente não tem garantia se vai ser demarcado mesmo, por quê? Porque os governos, eles são meio corruptos mesmo, isso aí é costume de político, né? Então, do mesmo jeito que fez no Jaraguá, de repente esse ministro lá de Brasília resolva cancelar também essa portaria. Então, isso é chato. Então, por isso que a gente tem que ter sempre o apoio do povo,
Você entendeu? O povo está sabendo das coisas, coloque nas redes, divulga. Porque a imprensa do Brasil eles não mostram. Eles não têm interesse em mostrar. Então a gente precisa do povo. Porque a mídia esconde. Tá? Esse processo de demarcação. Esse processo normal, que nem os Puri. Quando os Puri resolver, não sei se já resolveram, né? Fazer um movimento de reivindicar um território, eles vão fazer uma carta simples, queremos um território, como chama lá? Lá em Minas, como chama o lugar lá, o município? Mas o município era Araponga, mas assim, é uma coisa mais complicada do que isso, por quê? Então, aí eu te passo já. Tá, de passo. Então, você vê que tudo a gente vai tentar, com os povos indígenas, assim, você vai tentar generalizar, não adianta, porque tudo é muito singular, né? De qualquer forma, o processo um grupo indígena entrega para a FUNAI, nós queremos reivindicar uma terra, ou revisar o limite da nossa terra, que ela está pequena, não dá mais para o povo, não dá para caçar, não dá para coletar, não dá para plantar roça. É o caso dos Guarani de São Paulo, né? Os Guarani de São Paulo, onde Olívio está, é Tenondé-Porã, que é na barragem, em Parelheiros. Essa é a região dele. Outra coisa é o Jaraguá, que vocês estão acompanhando mais, que está aparecendo mais, que é Guarani, mas que é um outro grupo Guarani que está aqui no Jaraguá. Essas duas áreas, elas já foram demarcadas há 30 anos atrás, mas desse tamanhinho, áreas muito pequenas. Há uns 20 anos, os Guarani, por estarem comprimidos e, né, não terem mais espaço para crescer o povo e fazer o que eles precisam fazer, reivindicaram a ampliação dessas terras, a revisão dos limites. Aí começa o processo de novo, e revisaram tanto os limites do Tenondé, onde ele está, lá em Parelheiros, como do Jaraguá. E aí entra essa parte que ele estava contando. Há 15 anos foi o antropólogo, fez o relatório, entregou para a FUNAI. Aí o presidente da FUNAI assina isso. A FUNAI está falando que isso vale, é terra indígena, ok. Só que essa assinatura do presidente da FUNAI, ela sobe para o Ministério da Justiça. Aí o ministro da Justiça tem que assinar. Aí a terra fica homologada, a terra fica declarada. Mas para a terra chegar no seu auge, que é impossível, ou pelo menos era, agora estão querendo até mudar isso, ela voltar para trás, o presidente da República tem que assinar. Aí ela fica homologada. Então, vejam, uma terra começa com uma demanda dos índios, vai para a FUNAI assina embaixo, sobe para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça assina embaixo, e depois chega para o presidente da República, todos que já passaram, vai chegar na mesa e ele assina. Quando ele assina, até, pelo menos hoje, se eles não mudarem a Constituição, porque eles estão querendo mudar tudo o tempo todo, aí não dá para voltar mais para trás, ok? Então, o que acontece com os Guarani? Eles têm as terras deles homologadas já, mas desse tamanho, aquela terra pequenininha. O que eles reivindicaram e ampliaram a terra, isso é o que ele está falando, qualquer hora pode voltar para trás. O que voltou para trás que vocês perceberam agora? O Jaraguá. O Jaraguá foi esse processo de revisão de limite, só que chegou até o ministro da Justiça do governo Lula. Perdão, do governo Dilma. O governo Dilma, na última semana, assinou a declaração. O ministro da Justiça. Não foi a Dilma que assinou. Entendem o que eu estou tentando falar? Foi o ministro da Justiça, o tal do Aragão, que assinou tanto a revisão de limite deles como do Jaraguá. Entrou o governo Temer, o ministro da Justiça rapidamente anulou o decreto. E aí voltou para a FUNAI. Então, Jaraguá voltou para trás e eles ficaram com um pedacinho de novo. Pediu para rever todo o processo. O que o livro está dizendo, ainda o dele está assinado pelo ministro da Justiça anterior. Mas amanhã o camarada pode assinar e fazer voltar a terra dele para trás também. Porque, ao final das contas, nenhuma delas chegaram ainda a ter a assinatura do presidente da República. Para terminar, Raposa Serra do Sol foi a mesma coisa durante 30 anos. A FUNAI fez, o presidente assinou, o ministro da Justiça assinou, e ficou isso durante 30 anos. Aí, em 2008, o Lula assinou. E por isso que quem acompanhou a época, foi uma guerra medonha, né? Por quê? Aí os fazendeiros, os interessados na terra, sabem que quando o presidente assina, aí é praticamente impossível voltar atrás, a menos que se mude a Constituição. E agora a Constituição pode ser mudada, porque tem uns congressistas aí, que metade deles
do agronegócio, metade é da indústria armamentista e metade é de outros grupos que eu não vou falar, mas que são muito conservadores e anti-indígenas, né? Então, um recado é, pelo amor de Deus, 2018, ano que vem, antes de pensar em quem vai votar para presidente, pense em quem que vocês vão eleger para vereador, né? Você tem que começar a prestar atenção nisso. Não adianta aqui ficar encantado com os índios e votar num vereador que é do DEM, porque é teu amigo lá do bairro, né? Pô, o cara é legal, o Joãozinho, a gente joga a bola e faz churrasco, aí o cara é do DEM, daqui a pouco é deputado, é amigo do agronegócio e está contra os índios. Então, prestem atenção na biografia dessa galera, porque a questão indígena está totalmente articulada com a questão política no Brasil. Cada grupo político que entra no governo, seja PT, PSDB, todos esses grupos, né? Isso vai ter um impacto de melhoria ou piora. No geral, são todos muito ruins. Não, né? Todos. Bom, quem for petista, eu sou, tá? De maneira geral, é muito... Nunca teve uma política séria para os povos indígenas, mas, pelo menos, fizeram algumas coisinhas a mais, né? Não estou dizendo que é para votar no PT e no Lula, estou dizendo que se é que vai ter Lula. Eu estou dizendo que é para ficar atento em quem que você elege. E não é lá o presidente da República, mas é o tal do deputado estadual, do federal. Quem que é esse sujeito? Não tem o Google? Vai lá no Google e bota o nome do cara e vê o que ele defende. De repente você vê que o cara está lá num churrascão com fazendeiro no Mato Grosso. É inimigo dos Guarani Kaiowá, entendeu? Então, você votar nesse cara, você está votando para os Guarani Kaiowá continuar na tragédia que eles estão no Mato Grosso do Sul, né? Fiquem atentos a isso. Eu vou mostrar aqui um negócio só para vocês verem. Então, o que vocês não viram, que a Globo escondeu, o mundo todo viu. Acredita que essa foto aqui, ela foi vista andando ao vivo, na abertura da Copa, por mais de 3 bilhões de pessoas, e o Brasil não viu. Então, aqui, vocês podem olhar que uma faixa, escrito demarcação. Então, a Globo, quando percebeu que estava arrancando alguma coisa, eles cortaram e mostraram, os europeus viram ao vivo, rolando para todos os países da Ásia, né? Escrito demarcação. Daí, quando foi no outro dia, lotou de imprensa da Europa, querendo saber o que estava escrito, por que isso, qual foi o ato, e daí a mídia começou a mostrar. Então, tem várias línguas do mundo falando desse ato. Então, a maior preocupação indígena é a demarcação, porque sem demarcação não tem como sobreviver hoje. Então, naquela época ele tinha 13 anos, agora já está com 16, né? Então, já está bem velhinho já, né? Então, é só procurar na internet, quem quiser fazer alguma matéria, só procurar Diego Acamirim, vocês veem as matérias dele comentando. Tem vários trabalhos, né? E, hoje em dia, é importante as pessoas saberem o que é demarcação, porque se você não sabe demarcação, vai ficar criticando os povos indígenas. Então, tenta saber o que é demarcação e por que os povos indígenas lutam por isso. E a gente está lutando não é só para nós, é para vocês, tá? Para que vocês não fiquem sem água um dia, porque senão vocês vão ter que correr lá nas aldeias pedir água para nós. Você entendeu? O Cantareira, vocês viram o que aconteceu uns tempos atrás aí, né? A sorte que o governador conseguiu roubar água debaixo da terra, né? Pegou aquelas máquinas lá e colocou debaixo da terra. Isso não pode acontecer. Isso não podia ter sido feito, porque as consequências podem vir no futuro. O que tem debaixo da terra, deixa lá. A água, ela é uma reserva. Você entendeu? É uma reserva para nossa proteção. Então, a água que a gente bebe tem que ser que venha do rio. Então, vocês veem São Paulo, se não tivesse feito aquela coisa lá, você podia olhar que o governador ia fugir do Brasil, porque o povo ia na casa dele. Porque o povo com sede, eles vão na casa do governador. Mas, enquanto não estão com sede, o governo faz o que quer. Tá? Então, por isso que nós lutamos pela demarcação, para o bem de todos, não é só para nossas aldeias, para nossa comunidade. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Olívio. O livro do seu filho é Curumim Guarani, ele foi lido no SEI Guarapiranga para crianças que são de creches, né? E esse livro foi o livro mais lido por todas as professoras para todas as crianças, na temática de povos indígenas, que nós trabalhamos não só o mês, né, de abril, mas todo o ano. Aí eu quero saber qual a sensação que você sente de saber que a escola, né, desde pequeno, no Centro de Educação Infantil, já vem mostrando que o índio não é aquele, né, que está sem roupa, né, que no livro dele, que eu tenho, né, na minha casa, ele fala que ele joga bola, ele conhece a internet.
Então, ao ler esse livro para minhas crianças, eles falaram, olha, professora, eles fazem isso. Então, desde pequeno, a gente já vem vendo que a criança ela pode pensar de um modo diferente. É muito mais difícil, a maneira de ver de uma criança é diferente da maneira de ver de um adulto, porque o adulto é difícil ele mudar a sua concepção de ver as coisas. Eu quero saber a sua sensação de que você acha o papel da escola, qual é dela mesmo, qual é? Então, por isso que é importante trabalhar com as crianças, e a literatura escrita por autores indígenas no Brasil, ela vai trazer conhecimento para fazer com que a criança cresça sem problema, porque as crianças no Brasil, ela cresce traumatizada. Então, quando ela vê um índio, porque o psicológico já foi feito quando era pequeno. Agora, quando você chega numa aldeia e leva as crianças passear na aldeia e as duas crianças brincam, vocês veem que nenhum vai comer o outro. Você entendeu? Porque as crianças, desde pequenas, já pensam que o índio come gente. Você entendeu? Na nossa região, nós temos a região de Parelheiros. Então, a gente recebe escolas sempre, da Zona Leste, final da Zona Sul aqui, Zona Norte. Por exemplo, Parelheiros, que são nossos vizinhos, é coisa rara. Se for somar no dedo, a gente soma quantas pessoas de Parelheiro foi lá. Porque as pessoas vizinhas, eles têm medo. Porque o psicológico ensina a coisa errada. Então, o livro que o meu filho escreveu, ele é importante porque ele é uma coisinha simples, ele contou o dia a dia dele. Ó, está no celular, está lá, ó, mexendo agora. Você entendeu? E isso é bom porque você consegue fazer contato com a aldeia, com outros povos. Você entendeu? Tudo é importante. Daí você vê o cara aí lá com o cabelo pintado, mas ele não é mais índio. Por que não? Então as pessoas criam essa imaginação errada. Então tem que trabalhar com a criança para mostrar que o índio também é gente normal como o próprio povo da cidade. Então as pessoas não entendem. Daí você vê um índio escritor, mas ele não pode ser índio. As pessoas falam assim, como que ele pode ser mais inteligente do que eu? Então isso são coisas absurdas. O índio, ele tem a mesma capacidade que o branco na cidade. Então, todo mundo tem condições. Quando eu comecei a escrever, quando eu era garoto igual o Verá, que eu morava em Curitiba, que eu estava estudando lá, daí, de repente, eu gostava de mostrar minhas coisas para os outros lerem. Daí eu mostrei para um português, que ele era bom demais em gramática. Daí eu cheguei e falei assim para ele, dá para você ler as minhas poesias? Que eu tinha um caderno, eu escrevia tudo, né? Eu ia escrevendo e guardando. Um dia eu vou publicar. Daí eu entreguei para um português, naquela época, nos anos 80, e daí o português leu e falou assim, nossa, mas essas poesias são lindas demais. Eu fiquei tudo contente, né? Daí ele pegou e falou assim, de onde você copiou? Eu falei, não, eu que escrevi. Não pode ser. Você não pode ter escrevido essas poesias, porque elas são muito bonitas. Então as pessoas não acreditam que o índio tem capacidade. Você entendeu? Daí hoje o meu filho... Eu comecei a escrever cedo, ele começou mais cedo do que eu. Ele começou a escrever com 9 anos. Eu até assustei, eu falei, caramba, 9 anos. Ele estava lá no quartinho, mostrou uma historinha para mim. Daí eu peguei e falei assim, nossa, tá bonitinha essa história. Daí ele falou assim, quem que escreveu? Não, é eu que inventei isso aí. Tá, então escreve mais uma. Daí ele escreveu outra. Mas só que para mim, de surpresa, outra pessoa viu, gostou, entregou na Folha de São Paulo, saiu, publicou, logo a editora já contratou e publicou ele, fez um contrato lá na Bienal em 2010. Daí ele está lá, foi assinar o contrato na FTD, a caneta era maior do que ele, né, que ele tinha 9 anos, ele era pequenininho, então ele assinou o contrato e está aí com 2 livros publicados. Então você vê que as crianças têm que estudar e trabalhar mesmo para mostrar a realidade indígena, porque senão as pessoas vão crescer com um psicólogo na cabeça, com um problema. Então, tudo que o índio faz, as pessoas criticam. Se o índio não tem estudo, é atrasado. Se o índio estuda na USP, mas ele não pode ser mais índio, já não é mais índio, tem nada a ver. Agora, veja só, você já comeu mandioca? Você mesmo. Você já comeu mandioca? O senhor já bebeu guaraná? O senhor já comeu milho? A senhora, quer dizer. Você já comeu pipoca? Você já dormiu na rede? Alguém já dormiu na rede aqui? Alguém já comeu tapioca? Alguém virou índio por causa disso? E por que o índio vai virar branco? Porque ele está usando outra coisa que não é dele. Então, o povo no Brasil,
Tudo que tem vem dos povos indígenas. Foi assim que aconteceu em 1500. Quando os portugueses chegam, eles não tinham uma cultura daqui. Eles têm que se adaptar ao que o índio faz. Você entendeu? Então, o churrasco não é do brasileiro, é dos indígenas. Você entendeu? Tem outra coisa que é do indígena, é do Guarani, e vocês não sabem. As pessoas acham tudo engraçado. Daí vai na aldeia, vê a criança brincando de bolinha de gude. Nossa, eles também gostam. Mas foi do índio que pegou isso aí. A mulher fazia bolinha de barro para a criança brincar. O branco vai lá e patenteia para ele, pá. Daí chega na aldeia e vê as crianças brincando de peteca de paia. O branco vai lá e pá, fabrica na fábrica um igual. Você entendeu? Daí, em 1700 e algumas cacetadas, um grupo vai numa aldeia Guarani e resolve fazer uma pesquisa para ver do que as crianças brincam na aldeia. Daí, quando chega lá, eles fizeram um trabalho, tem vídeo mostrando isso aí, pode procurar na internet. Eles acharam engraçado, viram um brinquedo, eu acho que vocês não conhecem, eu até acho bom que um dia vocês conheçam essa brincadeira. Chegou lá no Paraguai, 1700 e pouco, e viu as crianças brincando de bola, acho que é uma coisa que vocês não conhecem ainda, né? Já viu falar de bola? Já? Olha que vocês nunca ouviram, hein? É coisa inédita, bola. Sabe o que é bola? Bola é um negócio assim redondo. Já viram? Então, daí o inglês ficou famoso. E o índio? Então, por isso que a mídia nunca mostra o que o índio traz de bom. Você entendeu? O índio deixou tudo, desde 1500, o que está cheio de coisas indígenas, não é mostrado. Por quê? Por o índio não ter fama. Você entendeu? Tem que continuar sempre, todo mundo pensa que é do brasileiro. Esses dias atrás eu vi um absurdo, falou em processo, que não sei quem perguntou um negócio de processo aí, seria interessante se processasse um documentário que saiu esses dias. Eu achei engraçado. O povo gaúcho viram os Guarani tomando o quê? Chimarrão. Daí os gaúchos se adaptam. E agora os gaúchos são famosos e pensam que é deles. Bate! Churrasco é do Guarani também. E os gaúchos ficaram famosos, pensam que é deles. Não é, é do Guarani. Assim como a bola, assim como a peteca, assim como a bolinha de gude, assim como a pipoca, assim como os remédios que tem nas farmácias. Então não se fala. As pessoas não querem que o índio cresça. Porque se o índio crescer, ele vai ter força. Você nunca vai achar na farmácia, quando você comprar um remédio, você nunca vai achar escrito assim, ó, esse remédio foi falado pelos índios Yanomami, esse remédio foi falado pelos índios Kayapó, esse remédio foi falado pelos índios Guarani, porque o índio não pode crescer. Essa é a visão do branco. Você entendeu? Se o índio crescer, ele reivindica mais ainda. Então, por isso que é bom sempre falar assim, ó, deixa o índio desse jeito. Né? Então, por isso que é importante a sociedade entender que o índio não é como eles imaginam. Somos um povo de muita capacidade. Você entendeu? Então, tudo isso tem que estar nos livros de história. Os livros de história não mostram. Como os livros não mostram, estamos aqui falando para vocês, e agora vocês podem falar para as crianças que o chimarrão é dos Guarani. Daí passou o documentário essa semana agora no SBT, e os alemães falaram que o chimarrão é deles, que foi trazido da colônia da Alemanha. É um absurdo, né? A gente tem que ouvir isso. Não teve uma época aí, o açaí é do povo indígena lá do Pará. Os japoneses não pegaram e patentearam para eles? E o brasileiro foi obrigado a brigar com eles para trazer a patente de volta? Não, você imagina, açaí no Japão, só se levar enlatado, daí tudo bem, mas você vê a exploração que tem? Você entendeu? Então é uma coisa absurda. Então, temos que mostrar a história indígena nesse sentido, trabalhar com as crianças, para que as crianças cresçam com conhecimento, para não ter medo do índio, saber que o índio também tem capacidade. Você entendeu? O índio não é burro. Essa é a visão do branco, ver o índio sempre atrasado. Tá? O que vocês fazem na aldeia para proteger os mais velhos, né? As crianças e as pessoas, as mulheres gestantes. Só isso que eu queria saber. Se tem alguma proteção especial, se
é mais bem protegido, né? Das aldeias, né? E eu queria saber isso aí. Queria fazer uma homenagem aqui aos povos indígenas do México, que estão sofrendo lá com esse terremoto. Mas eu queria também dar um alerta para vocês, professores, todo mundo, pesquisarem uma arma poderosíssima que chama HAARP, H-A-A-R-P. São umas antenas que ficam lá no Alasca e essas antenas podem provocar maremotos, terremotos e outras coisas mais, mudança no clima. E a gente vai achar às vezes que o aquecimento global é culpa nossa e tal, sendo que eles jogam fumaça nas nuvens, os próprios aviões, chama chemtrails, e isso a gente nunca vai ver em nenhuma televisão, como você falou, o Olívio estava falando, e eu queria só alertar isso, né, que esses terremotos, furacões, também são fabricados pelo homem, né, não por nós, mas por quem tem interesses externos. É difícil até de pensar numa coisa dessa que nós somos capazes. Mas como nós já tivemos guerras, já produzimos bomba atômica, já jogamos em populações, né, por aí, por que a gente não vai também modificar o clima ou outras coisas mais, né? Então pesquisem sobre isso, HAARP, com H, tá bom? Porque às vezes a gente fica lá estudando placas tectônicas que estão se mexendo e não sei o quê. A gente já está na era da informação, então vamos pesquisar, tá aí. E eu queria falar, em cima do que o Daniel falou, e você falou também, você falou da Confederações dos Tamoios, em 1142, gente, lá onde hoje é o território que eles chamam Estados Unidos, teve uma Confederações dos Iroquees, que também eram índios, eram negros, que já viviam aqui na América, em 1142. Então tem um tratado, chama Tratado de la Grande Lei de Paz, que eles fizeram. Você vai achar isso em espanhol no Wikipedia, até tem um pouquinho. Então, eles apropriaram esse tratado dessas 5 comunidades, né, que fizeram, essas 5 tribos, eles fizeram leis já naquela época. Quando os europeus invadiram, aproveitaram também essa grande sabedoria indígena que já tinha aqui. E eles utilizaram para fazer a Constituição dos Estados Unidos. Essa formulação desse pensamento, dessa coisa, eles utilizaram. Então, quem tiver interesse... Isso 1142, gente. Onde a gente viu isso em algum livro de história? Né? Nunca ninguém contou isso para nós. Porque quem faz a história são... Né? Tem gente que tem que autenticar essa história. E a história é contada por eles. Né? Então, quem tiver interessado... Tratado da Grande Lei de Paz. Acho que isso vai mudar muita coisa no nosso pensamento aí de descobrimento, né, invasão, né, aqui na América. Mas era isso que eu queria colocar, que até isso, as leis já existiam por aqui também, né, e eles aproveitaram mais uma vez dessa sabedoria, seja da bolinha de gude, da peteca, da bola. Então, só para encerrar, as crianças lá na aldeia é tranquilo, as pessoas estão dentro da aldeia, é sossegado, porque se você sai, tem sempre alguém olhando, né? Quanto aos velhos, a gente cuida deles. O meu sogro, esse ano ele fez 100 anos, né? E ele está lá, ele tem a casinha dele, e agora ele está fazendo outra casinha, porque de 2 em 2 anos ele faz uma casinha. Então é tranquilo dentro da aldeia, não precisa se preocupar que a gente não vai colocar os velhos no asilo. Não tenha, se vocês criarem um asilo indígena, vocês vão morrer de fome, porque a gente não vai mandar, tá bom? Agora, quem quiser comprar uns livros aí, que daqui a pouco eu vou embora, vai começar o show, e a gente mora longe, né? Então a gente tem que... E eu vim de moto, mas será que ele é índio que vem de moto? Não é a pé que os índios andam? Sim, é a pé na moto, estou com o pé na moto. Lembrar que, além, né, eu acho que de tudo que foi falado aqui, tentar pegar alguma coisa, que assim, além da gente votar, né, e aí eu pego, por exemplo, aquilo que o Binho falou a respeito de lei, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles diziam que, eles observando línguas indígenas, eles diziam que eles não encontravam nem a letra R, nem a letra F e nem a letra L, e diziam assim:
é um povo sem rei, sem fé e sem lei. Só que o problema é que eles estavam procurando no lugar errado. Porque a fé dos indígenas é numa espiritualidade que ela está muito visível. Ela não está no além, ela se expressa naquilo que é a criação, né? Então não precisa procurar tão longe, né? Não é um espiritual que não se manifesta, é um espiritual que está em todas as coisas criadas, todos os seres, né? Então eles estavam procurando no lugar errado, por isso que eles diziam que o índio não tinha fé, só porque o índio não tinha uma fé igual a deles. Dizia que o índio não tinha rei. Realmente, não tinha rei, mas não tinha rei não porque não tinha capacidade de ter, porque não achava que precisava, né? Porque a sociedade indígena se organiza de outra forma, né? E aí, dessa outra forma que eu queria chamar a atenção, que se relaciona com a lei também, né? A lei do indígena, ainda que você possa ter, né, uma expressão dela escrita, ainda que se você for ver povos indígenas, por exemplo, como os astecas, os incas, né, os maias, que você tem formas de escrita, né, também é incorreto dizer que nem todos os índios tinham forma de escrita. Não era uma escrita como essa escrita alfabética, mas você escreve coisas em grafismos, tem símbolos que às vezes falam mais do que muitas palavras, mas não foi considerada escrita. E aí, quer dizer, existem leis não escritas, né? E essas leis, às vezes, têm mais força, porque elas estão dentro de cada um. Não precisa escrever no papel. A gente tem muitas leis escritas no papel, e tem poucas leis que estão no coração de cada um, e na mente de cada um. E aí, por isso que não precisa ter um rei. Não precisa ter alguém para mandar em todo mundo. Porque você só precisa ter alguém, por exemplo, que seja um representante, que seja uma liderança, mas não é que ele impõe isso para os outros, ele não manda sozinho, ele simplesmente ouve a todos, né? E ele pega essa vontade coletiva e leva para outro lugar, né? E fala aquilo que as pessoas estão precisando ouvir para mobilizar todo mundo. Então, são lideranças que não são escolhidas pelo voto, não são lideranças escolhidas feitas pela mídia. São lideranças que provam através do seu valor, entendeu? Provam através do quanto que elas são capazes de ouvir os demais, do quanto elas são respeitadas na sua comunidade. Isso é que faz uma liderança indígena. Então, lembrar que, para além da gente votar a cada 4 anos, é interessante que a gente comece a olhar também, né, para a nossa população, nas cidades, e começar a valorizar as lideranças que aparecem no meio dessa população. Lembrar que, ainda que tenha ganho o candidato no qual você votou, se a sociedade não estiver organizada para cobrar, para exigir, né, para propor coisas, ela não vai conseguir resolver nada, né? Porque isso os povos indígenas já sabiam, né? Que o poder emana do povo, né? Isso está escrito aí pelos iluministas, mas os indígenas já sabiam que o poder emana do povo. Tanto emana do povo que a gente não se organiza por estados com leis e constituição. A gente se organiza simplesmente pelo nome do povo. E esse nome cabe a cada um de nós que pertence àquela etnia. Então, tentar lembrar disso, entendeu? Tipo, votar só não basta. Se os brasileiros não se organizarem para fazer valer aquilo que eles acreditam, não vai ter condição. Então, aquilo que a gente está conversando aqui, cada um tem a missão de espalhar, igualzinho passarinho. Vocês acham que essas árvores todas que tem aí, você acha que foi alguém que foi plantando a sementinha assim? Foi muito pé de passarinho que espalhou. Então, vocês têm que espalhar que nem passarinho também. Às vezes, vocês não sabem onde é que vai parar aquilo que vocês vão falar. Mas vocês têm que espalhar, né? E a gente tem que pegar e fazer crescer muita árvore por aí, para não ficar morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo, apanhando, né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar que, ao invés de ficar esperando o salvador da pátria, vamos tentar confiar um pouco na gente mesmo
na responsabilidade que a gente tem e na capacidade que a gente tem, não como indivíduo, mas tentar lembrar dessa noção que os povos indígenas têm, de comunidade, de povo, que um sozinho não é nada, né? Mas, se as pessoas conseguirem se somar, é disso que vem a força, e os indígenas já sabiam isso há muito tempo. Como o Olívio falou muito do filho dele, eu vou falar da minha, que é uma secundarista de luta, da ITEC, ocupou o Centro Paula Souza. Você pode falar, eu estou falando também. E acho que deve ter muitos professores aqui que tiveram a grata experiência de ter estudantes que ocupam as escolas, né? Uma experiência incrível, assim como os povos indígenas ocupam a terra para poder reivindicá-las e conquistá-las. Para encerrar, aquela música conseguiu dar certo, o CD Caxiri na Cuia, o povo Macuxi Uapixana da terra Raposa Serra do Sol. Quem quiser saber mais, entra lá no site, não ganho nada pelo site nem pela ONG, tá? Porque é muito competente o trabalho. Entrem lá e saibam mais sobre os Apixanas, sobre os Macuxi, sobre a história da demarcação da Terra do Sol. E essa música, que é o forró tocado por eles, cantado por eles, foi o grande hit, tanto do processo de mobilização, como da festa de comemoração, quando foi homologada em 2008. Acho que é isso. Também obrigado pelo convite, adora, e é isso. Obrigado.